Vamos dar início a mais uma aula do nosso curso de Licenciatura em Matemática. Hoje vamos falar a respeito de algoritmo de Euclides. E para início da nossa aula, nós vamos aqui tentar compreender como vamos calcular o MDC de dois números. Para tal, o que eu preciso saber é que, dados dois números A e B, pertencentes aos naturais, não simultaneamente nulos, e D, pertencente aos naturais, diferente de zero, onde se D é um divisor comum de A e B, se D divide A e D divide B. Só que um errozinho tem aqui é B, tá? Assim, D é um máximo divisor comum de A e B se possuir as seguintes propriedades. Primeira, D é um divisor comum de A e B. Segundo, D é divisível por todo divisor comum de A e B. Esse aqui é um detalhe importante. Primeiro, para que D seja um máximo divisor comum, a primeira coisa que eu preciso ter é que esse D é divisor comum de A e B, ou seja, ele divide tanto A como divide B. A segunda condição é que esse D ele é divisível por qualquer outro divisor comum de A e B. Então, D é um divisor comum de A e B. No entanto, esse mesmo D ele é divisível por qualquer outro divisor comum de A e B. Ou ainda, se C é um divisor comum de A e B, C divide D. Essa definição ela é muito importante, tá? Portanto, o MDC de A e B será denotado por essa expressão de A e B, ou B e A. Então, toda vez que você pegar entre parênteses um A, B com vírgula, a partir de agora nós estamos denotando como sendo o máximo divisor comum. Então, é válido a seguinte propriedade. Primeiro, D é divisor comum de A e B. Segundo, D é divisível por todo divisor comum de A e B. Ou ainda, essa segunda pode ser traduzida como sendo: se C é um divisor comum de A e B, então C divide D. Então, tendo essas duas condições, nós podemos afirmar que o D é considerado o máximo divisor comum de A e B. Bom, uma observação: o máximo divisor comum de 0 e A é A. Então, ele está dizendo aqui que o A divide o 0 e o A também divide o A. O máximo divisor comum entre 1 e A é 1. O máximo divisor comum de A e A é o próprio A. E se o A divide B, então o máximo divisor comum de A e B é A. Se o A divide B, o máximo divisor comum de A e B é A. Bom, a demonstração é que se eu tenho o A dividindo o B, então eu posso afirmar que o B é igual a um certo A vezes T. Ora, e se eu tiver um C que divide B, então B é igual a C vezes Q. O que eu posso concluir é que A vezes T tem que ser igual a C vezes Q. Portanto, o C divide A. Se o C divide A, portanto, o MDC de A e B é o próprio A. Bom, lema de Euclides. Seja A, B e N pertencentes aos naturais, com A menor do que N vezes A, menor do que B, se existir o MDC de A e B menos NA, então A e B, o MDC de A e B existe. E podemos afirmar que esses dois MDC serão iguais. Então, se eu tenho um A menor do que N vezes A, que é menor do que B, se o MDC de A e B menos NA e também eu tiver o MDC de A e B, portanto, eu posso afirmar que esses dois MDC são iguais. Então, vejamos. Vamos supor que o MDC D é igual ao MDC de A e B menos NA. Nesse caso, eu posso afirmar que o D divide A e o D divide B menos NA. Vamos lembrar que eu estou usando a definição de máximo divisor comum. Ora, se o D divide A e o D divide B menos A, nós temos ainda que D divide B. Por quê? Eu posso escrever o B como sendo B menos NA mais NA. Lembrando que eu posso simplificar menos NA mais NA e eu volto até a expressão B. Portanto, como eu sei que o D divide B menos NA e o D divide NA, lembrando que o D divide A. Se o D divide A, o D também divide NA, ou N vezes A.
Portanto, aqui eu posso concluir que o D divide B menos N vezes A e também divide N vezes A. Logo, ele divide a expressão como um todo. Se ele divide a expressão como um todo, o D divide B. Bom, logo, eu posso concluir que o D é um divisor comum de A e B. Eu não estou ainda afirmando que esse D seria literalmente o máximo divisor comum. Bom, eu tenho ainda que, se C for o divisor comum de A e B, tem-se que C é divisor comum de A e de B menos N vezes A. E, portanto, se o C é um divisor comum de A, com um divisor também de B menos N vezes A, logo ele divide D. E isso prova que D é igual ao MDC de A e B. Lembrando que eu preciso de duas condições. Primeiro, o D precisa dividir os dois números e qualquer outro divisor comum desses dois números também tem que dividir D. E aqui acontece essa situação. Tá? Vamos para agora uma observação importante. Você tem aqui que o máximo divisor de A e B é igual ao máximo divisor de A e B mais NA. A gente viu que se D é igual ao máximo divisor de A e B mais NA, ele divide o A e divide B mais NA. O que segue da mesma maneira como a gente explicou no lema de Euclides, que o D vai dividir B. Ou seja, por quê? Você pode escrever o B como sendo B mais NA menos NA. A gente já sabe que o D divide NA. E o D também divide B mais NA. Portanto, ele divide toda a expressão, ou seja, divide B. Bom, aqui nós concluímos que o D é um divisor comum no caso de A e B mais NA, tá? Aqui eu botei um divisor de A e B, tá? Também está correto, porque ele é divisor de A e ele é divisor de B. Bom, suponho agora que C é um divisor comum de A e B mais NA, ou seja, nós podemos concluir que C é um divisor de D, o que prova que D é o máximo divisor comum de A e B. Ou seja, essa igualdade sempre é verdadeira. A gente vai precisar em alguns exercícios. Uma observação é que se o máximo divisor comum de A e B é igual ao máximo divisor comum de A e NA menos B. A gente viu lá que a gente tinha colocado B menos NA. Nesse caso, se D é igual ao máximo divisor de A e NA menos B, então D divide A e D divide NA menos B. O que segue que D divide B, pois esse B pode ser escrito como sendo B menos NA mais NA. Eu vou aqui colocar menos em evidência antes do B e também respeito ao NA, ficando que menos o NA menos B, mais NA. Por isso que eu pude afirmar que o D divide o B. A gente viu que, nesse caso, o D é um divisor comum de A e B. E, da mesma forma como a gente fez nas outras provas, segue a mesma demonstração. Bom, dados A e M pertencentes aos naturais com A maior do que 1, temos que máximo divisor comum de A elevado a M menos 1 sobre A menos 1. E A menos 1 é igual ao máximo divisor comum de A menos 1 e M. Ora, a gente viu em resolução de uma das questões em aulas anteriores que A elevado a M menos 1 sobre A menos 1 é a mesma coisa de escrever A elevado a M menos 1 mais A elevado a M menos 2 até A mais 1. Ou seja, eu tenho que o máximo divisor comum que eu estava escrito aqui, A elevado a M menos 1 sobre A menos 1, ele pode ser substituído essa expressão por A elevado a M menos 1 mais A elevado a M menos 2 até A mais 1. Estou apenas substituindo, estou chamando essa primeira parte do MDC de D. Ora, se eu pegar aqui a cada termo desse desenvolvimento e subtrair uma unidade, eu vou ficar o quê? Com A elevado a M menos 1, mais A elevado a M menos 2, menos 1. Como eu tive que retirar M menos 1 maneiras, o menos 1, ou seja, eu retirei M menos 1. Se eu somar com esse mais 1 aqui que está na frente, ele fica mais M. Então, você vai observar aqui
que essas diferenças, elas têm algo bem interessante quando eu olho para a proposição. Qual a proposição? Foi falado em aulas anteriores. A menos B divide A elevado a N menos B elevado a N. E observe aqui que B seria representado por 1. Portanto, eu teria A elevado a M menos 1, menos 1, que é o valor de B, elevado a M menos 1. Só que 1 elevado a qualquer número vai dar 1. Portanto, todas estas expressões de A elevado a M menos 1, menos 1, A elevado a M menos 2, menos 1, A menos 1, todas elas são divisíveis por A menos 1, pela proposição. Ou seja, se eu pego a soma de A elevado a M menos 1 até A menos 1, todas elas, é divisível por A menos 1, ou A menos 1 divide toda a expressão. Se A menos 1 divide toda a expressão, é porque essa expressão pode ser escrito como sendo A menos 1 vezes alguém. Portanto, segue que essa expressão seria um certo N vezes A menos 1. Bom, se eu posso escrever desta forma, eu tenho a seguinte coisa, que o máximo divisor comum D, em vez de eu escrever toda a expressão que eu vou destacar aqui, ó, eu vou escrever quem? Simplesmente N vezes A menos 1 mais M, com respeito a A menos 1. Só que essa expressão, ela pode ser escrita também desse jeito. Eu só fiz permutar a posição entre elas. A gente viu que isso é possível. O MDC de A e B é o mesmo MDC de B e A. Só que a gente viu que quando eu tenho A menos 1 de um número multiplicando essa primeira parte, que é A menos 1, mais um certo outro valor, eu posso simplesmente escrever o MDC de A menos 1 e M. Então, lembrando que a gente tinha colocado lá o MDC de A e B, é a mesma coisa de escrever o MDC de A e B mais NA. Nesse caso, você tem aqui o NA mais B. Então, portanto, o MDC de A menos 1 e M é a mesma coisa de escrever o MDC de A elevado a M menos 1 sobre A menos 1 e A menos 1. Tá? Outro exemplo. Determinar os valores de A e N para os quais A mais 1 divide A elevado a 2N mais 1. Bom, primeira coisa. Se o A mais 1 divide A elevado a 2N mais 1, a gente já viu que o MDC de A mais 1 e A elevado a 2N mais 1 é igual a A mais 1. Tá ok? Ou seja, se um termo divide o outro, portanto, o MDC é o primeiro termo que aparece, da divisão. Bom, feito isso, eu sei também que A elevado a 2N mais 1 é a mesma coisa de A elevado a 2N menos 1 somado com 2. Só somar menos 1 mais 2, você volta para a expressão original. E pela proposição que a gente viu em aulas anteriores, A mais B divide A elevado a 2N menos B elevado a 2N. Neste caso, A mais 1 vai dividir quem? A elevado a 2N menos 1. Ora, segue aqui que o MDC de A e B é igual também a A e B mais NA. A gente viu isso no lema de Euclides. Tá? Portanto, o MDC de A mais 1 e A elevado a 2N mais 1 é a mesma coisa do MDC de A mais 1 e A elevado a 2N menos 1 mais 2. A gente acabou de ver isso aqui, ó, nessa parte aqui. Ó. Nós acabamos de mostrar isso. Então, essa expressão A elevado a 2N mais 1 é a mesma coisa de escrever A elevado a 2N menos 1 mais 2. Só que a gente já viu aqui que essa expressão ela é divisível por a primeira parte, desculpe, A elevado a 2N menos 1, ela é divisível por A mais 1. Portanto, ela pode ser escrita como sendo um certo N vezes A mais 1. Não esqueça de somar com o 2. Ora, se a gente olhar aqui para a expressão onde o MDC de A e B é o mesmo MDC de A e B mais NA,
eu posso escrever que essa expressão do MDC é a mesma coisa de escrever A mais 1 e 2, onde a gente já viu que o resultado é A mais 1. Então eu pergunto a você, quais as possibilidades de A para que haja essa igualdade do MDC de A mais 1 e 2 ser igual a A mais 1? Bom, nós concluímos aqui nesse caso que A mais 1 divide A elevado a 2n mais 1 para todo e qualquer n, para algum n no caso, pertencente aos naturais, se somente se o quê? Olha, se você substituir aqui o zero, aqui vai ficar 0 mais 1 e 2. E aqui vai ficar 0 e 1. Quando eu tenho um MDC de 1 e qualquer número, o resultado é 1. Portanto, A igual a 0 é válido. Se eu colocar o 1 aqui, no lugar do A, fica 1 mais 1, 2. Então, o MDC de 2 e 2 é o próprio 2. Ou seja, eu tenho duas possibilidades, o 0 e o 1. Mais um exemplo. Determinar os valores de A e N, para os quais A mais 1 divide A elevado a 2n mais 1 menos 1. Ora, a gente viu que se o A mais 1 divide A elevado a 2n mais 1 menos 1, o MDC desses dois valores, e aqui note que ele fez uma enroladadinha na questão, se você multiplicar A vezes A elevado a 2n, você vai encontrar A elevado a 2n mais 1. A vezes menos 1 dá menos A, somado com A vai embora, menos 1. Ou seja, essa expressãozinha aqui, ela é a mesma coisa que está escrita aqui, ó, tá? Portanto, o MDC desses dois valores é a mesma coisa de escrever o MDC de quem? De A mais 1 com A menos 1. E agora, por que eu posso fazer isso? Alguém poderia me explicar? Me dê uma justificativa porque eu fiz esta situação, tá? Mas vamos lá. Bom, eu tenho que A mais 1 divide A elevado a 2n mais 1 menos 1, ok? Para algum n, se somente se o A mais 1, que é o meu MDC, for igual ao MDC de A mais 1 e A elevado a 2n mais 1 menos 1. Ou seja, que é igual a A mais 1 e A menos 1. Ou seja, o que ocorre somente quando A é igual a 1. Porque aqui vai ficar 2, ok? E 0. E aqui fica 2 somente. Aqui há uma necessidade de uma justificativa por que eu saí daqui e vim para cá. Essa explicação está na questão anterior que eu acabei de colocar para vocês, ok? Bom, o algoritmo de Euclides propriamente dito. Antes de mais tudo, nós já temos algum tempo de aula. Eu vou dar uma paradinha, tá? Porque senão a aula vai ficar muito longa. Na próxima aula eu dou continuidade a falando a respeito de algoritmo de Euclides propriamente dito, tá ok? Então paramos nossa aula por aqui e na próxima aula a gente dá continuidade.